Ora, boa noite. Aqui estamos nós de volta, ao fim de 15 dias. Estamos... a semana passada não conseguimos gravar, questões de agenda. A culpa não foi minha! Eu não queria dizer de que era a culpa, Rui, mas pronto. A culpa não foi do Rui. Claro que foi. E portanto... foi desviada! Já perderam grandes momentos com a câmara desligada, mas não vou dizer quais, porque acho que é importante manter. Mas posso confirmar que a culpa é minha. A culpa foi dele. Não, também foi minha. A culpa foi de todos, senhores. Nós todos. Eu acho que o Gil desta vez foi o único que não teve culpa. Nós todos não temos disponibilidade. Não tivemos disponibilidade. Peraí. Mas a culpa não é do Antero? A culpa é do Antero. Exatamente. A culpa é do Antero. Olha lá, a culpa não é por causa dele que vamos em primeiro. Não estou a perceber já nada disto. Pois, não sei. É que eu pensava que o Antero tinha comprado os árbitros todos e a cena toda para o Sporting ganhar para ver se enterrávamos o Porto. Entretanto, vou dizer uma coisa. O Antero é um grande gestor, porque a enterrar o Porto enterra também o Benfica no ano em que eles fazem 100 milhões de investimento. Acho que o Antero é um gajo que sabe da cena, man. Há que ter bué de cuidado com ele. Bom, então vamos lá pôr o show na estrada. Hoje era suposto fazermos um programa de gestão, ou sobre a gestão, e continuar, porque o último programa foi pequenino. Mas a malta quer é falar de cenas. Portanto, hoje vamos falar de cenas. E eu começaria, se calhar, por falar da cena mais fixe, não é? Que é o Sporting, pelo menos em futebol. Em basquetebol perdemos uma taça e tal, mas pronto. Em handball. Em futebol, pelo menos, pronto, mais 6 pontos. Ganhámos a semana passada a um clube. E esta semana ganhámos ao Passos de Ferreira com um penal. Ao Gil, é verdade. E esta semana ganhámos com um penalti. Note-se. Portanto, primeiro golo marcado de penalti. Espetáculo. Já nos marcam penaltis. Isto este ano dá tudo para correr bem, pá. O Porto empatou e o Benfica também. Pronto. Portanto, não só a nós está-nos a correr muito bem, mas pelos vistos parece que o efeito Antero está a conseguir lixar o Porto e o Benfica, o que me parece estupendo. Aliás, vou-vos dizer uma coisa, se é de facto o Antero que está a fazer isto, foi a melhor contratação que nós já tivemos para aí em 200 anos. Não sei se obviamente eu estou a gozar, né? Pronto. Epá. Não, mas é... Eu tenho uma coisa... Diz, Rui, diz. Diz. Não, eu ia dizer uma coisa muito simples, que é assim, obviamente estamos a brincar, mas de facto é inédito. Ou não é muito frequente, vamos dizer assim. O Sporting está na posição que está, com a distância pontual que tem dos seus adversários mais diretos. Obviamente que não é para embandeirar a arco, eu aí concordo com aquilo que o Rui tem vindo a dizer há largas semanas. Não somos campeões, não ganhamos nada. Portanto, uma coisa é estarmos no bom caminho para isso, outra coisa é já andarem-nos a chamar pré-campeões e a quererem forçar a mão do Amorim, que tem que dizer que é campeão ou que quer ser campeão. O Amorim não tem que dizer nada, o Amorim tem que dizer que é jogo a jogo e ponto final parágrafo. E no final fazem-se as contas. Porque o Sporting, de facto, epá, não tem histórico para ser, não tem histórico, se calhar, para ser muito ambicioso, o que não significa que nós, sócios, não lhe exijamos o campeonato e que lute, ou pelo menos que lute por ele até ao fim. Portanto, dou as boas-vindas ao meu amigo Rui Ferreira e ao meu amigo Pedro Geada. Espero que estejam bem. Espero que se encontrem bem. E bora lá. Ao nível capilar, eu há bocado acabei de fazer o vídeo e comecei assim, a dizer, malta, está tudo bem. Eu ao nível capilar não estou bem, mas fiz a promessa, portanto, é bom que o Sporting seja campeão rápido. Olha, atenção, eu outro dia fui resolver o meu problema capilar. E como é que eu resolvi? É fácil. Fui a uma loja do chinês, comprei uma máquina e este é o resultado, olha. Aí está. Quanto é que eu já poupei? 8 paus. Olha lá, tu agora falta-te pôr o código a dizer comprei na loja do chinês do Xilim Popó e ponha o código Gil para promoções. Não há patrocínio. Mas vou-te dizer uma coisa, a loja onde eu comprei tem talvez o melhor nome do mundo para uma loja do chinês. Que é Glamour Contagiante.
Não me digas que a máquina se chamava Covid. Não. Covid 2020. Senhores da empresa Na Hora, sois uns génios. Tenho visto com cada nome de empresas Na Hora que é qualquer coisa de sublime. E cuidado, atenção, eu não estou a gozar, estou a falar a sério. Gosto mesmo do nome. Acho que Glamour Contagiante é só a melhor coisa. Eu, se tivesse uma empresa, gostava que ela se chamasse Glamour Contagiante. Fosse para fazer o que fosse. Metalúrgica, sei lá, tipo, loja de animais. Glamour Contagiante parece o restaurante da Kikas. É, né? Pronto. Claro que aquilo, se fosse no outro lado, se calhar é mais vezes confundido com uma casa de meninas. Mas, nunca sabes. Depende do CAI que pões no negócio, nunca se sabe. atenção que existe uma casa aí para os vossos lados, quer dizer, para os vossos lados não, para os lados de Sintra e tal, que é o Requinte. Não sei o que faz, só sei que se chama Requinte. Não faço puta ideia do que seja. É o quê? Existe o quê? O Requinte. Isso é o quê? Não sei. Ele não sabe. Não sei, não faço ideia. Ele não sabe. Eu só ouvi um nome. Acho que é um restaurante ou uma coisa assim do género. É um restaurante que se transforma. É isso que estás a dizer? Não, é um restaurante, não sei. Epá, não sei. Eu só ouvi falar do nome do Requinte. Repara, começámos isto na carreira bonita do Sporting, tínhamos o Antero na mente da malta do Porto e acabámos não sei onde. Não sei se assim que falámos do Antero, começou logo o calor da noite. Logo. Está o calor. Vocês já repararam, eu disse isto num Twitter, ninguém me ligou para Tavina, shame on you. Vocês já repararam que diz que o calor da noite está fechado, o Porto farta-se de perder pontos? Epá, agora até posso entrar aqui com uma questão mais séria, que é que tu falaste aí com a história dos rivais estarem a perder pontos e ser uma situação quase inédita. E uma coisa que por acaso um amigo meu aqui me referiu numa conversa do WhatsApp, e é verdade, é que para haver encontros presenciais está difícil. E agora a malta para se falar e para ver cara a cara é só encontros online. E se calhar há pessoas que não gostam de ter encontros online. E se calhar por isso está a ficar as coisas difíceis para combinar, cenas. O que tu me estás a dizer é que por Zoom é difícil comprar cenas? Quer dizer, eu compro na Amazon, não sei se... Mas não é no cenas Zoom, que eu compro. mas árbitros e cenas... O Jota não esteja a ver este direto. Acho que não é direto. É perfeitamente legal eu comprar na Amazon. É, árbitros e cenas do género? Árbitros, tipo... Não, há aqueles de peluche, estamos a falar de objetos. Pronto. Olha, mas uma coisa é certa, o café com leite... Há muita gente com saudades do café com leite do calor da noite. Epá, pois não sei, se calhar se eles também entregam a casa, enfim... Não me parece. Está escasso. Me entregar em casa está escasso. Não há delivery. Mas está bonito, está. Nem sequer takeaway. E depois também, deixa-me só dar também outra dica, que também foi outra malta que me disse e também é verdade. A malta do Porto e do Benfica, e estamos em tempos de Covid e a malta parecendo que não anda toda aí com uma pancada porque toda a gente anda a sentir-se preso. E a malta do Benfica e do Porto tem muitos atletas estrangeiros. A malta que se calhar, e não é gajos aqui tipo em espanhóis que podem ir aqui ao lado, é a malta do... Já sei o que é que tu vais dizer. Não, vou dizer muito simplesinho. E estou a dizer que tu tens gajos sul-americanos e tudo. Que se calhar gostavam que a família viesse cá, ou eles irem lá, e portanto é complicado. Eu só estou a falar de questões familiares, eu não percebo porque é que o Rui está a rir. Porque eu sei o que é que vai dentro dessa cabeça maquiavélica. Pronto, é complicado. Epá. Eu, por exemplo, imagina, se tivesse um amigo meu que trabalhasse, fosse jogar futebol para a Argentina, com o caminho inverso, ele se calhar também gostava que eu levasse daqui um bacalhau de lembrança, assim, sabores portugueses ou cenas que se produzem cá. Pronto, eles se calhar também estão a sentir saudades de ter a família e de coisas típicas lá do sítio, dos países sul-americanos. Não sei porque é que o Rui está a rir. Defesa quer dizer que eu não fiz, não era para isto que eu vinha cá hoje. Eu estou a dizer isto com sinceridade. Eu acho que os jogadores do Porto e do Benfica, muito sinceramente, eu não sei se vocês têm visto estão isso. Com saudades da família. Pois, eu acho que, falando a sério, o Sporting tem jogado bem, vê-se a equipa do Sporting a querer ganhar. Quer ganhar os jogos, pode ganhar, pode não ganhar, até ganha. Mas vê-se empenho até ao fim. Tu vês os jogadores do Porto e do Benfica, cumprir calendário, fazer um bocado de frete ali no campo. É o efeito... Eu ia falar sobre isso, por acaso ia. Então vá, dá-lhe. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado por esta introdução.
Gil e Giada, vocês melhoraram muito o meu dia. Certamente, agora, quando isto for para o ar, há muito mais gente que vai estar com atenção a este vídeo. Isto vai fazer rolar cabeças. Os únicos, Nem que os seja na últimos 10. suposição. Bem, o que é que eu queria dizer? Por causa da história do Antero, há uma coisa que é certa. Nós não somos, se as pessoas tiverem um bocado de, se forem honestas, no ano passado tínhamos uma época desportiva pensada e executada por Frederico Varandas e Hugo Viana, correu como correu. Este ano, depois da chegada de Ruben Amorim, da preparação da época com tempo e tudo mais, não me digam que o Ruben Amorim veio mudar muita coisa, mas tem que haver mais pessoas nesta estrutura. Aliás, até porque Ruben Amorim já disse isso. Eu não estou a dizer que isto não é válido, eu acho que isto é super válido, acho que isto é super importante, tem sido super importante, porque lá está, se eu for aqui falar menos bem de Frederico Varandas e dizer aquilo que eu ia dizer a seguir, que é Frederico Varandas não aprendeu a ser presidente de um momento para o outro, não é? Ou aprender a fazer as coisas bem de um momento para o outro. Como eu não gosto e não sou apoiante de Frederico Varandas, claro que as pessoas partem logo do princípio que eu estou a ser maldoso. Mas não é essa a questão. É exatamente por este motivo, que é as coisas deixaram de estar a funcionar mal para haver. Imaginem que nós não ganhamos o campeonato. Imaginem isso. Mas há um compromisso dentro do grupo, em cada treino e jogo, que eu não vejo há muito tempo, e toda a gente a remar para o mesmo sítio, não só por estar a correr bem, mas com a sensação que ainda há pouco disse, que não existe, nada está ganho, nem o lugar que eles têm na equipa está adquirido, existe sempre um desconforto saudável naquilo que é a sua posição dentro do plantel, as pessoas sabem o que é que têm que fazer. Eu vi uma coisa, que foi, eu às vezes quando vejo aqueles vídeos do Inside, claro que aí é para ver o copo meio cheio, tudo bem, mas há pormenores que saltam à vista, e que vê-se que existe um compromisso em cada jogador, que eu já vejo muitos, já vi e já lá tive, não é? Mas há muitos jogos, muitos vídeos sobre outras equipas a treinar, e existe uma displicência que é natural até às vezes, estás a ver? Que ali não existe. Eu acredito que isso mude. Porquê? Porque os jogadores do Sporting têm muita coisa a provar. Os jogadores do Sporting o treinador do Sporting também tinha coisas a provar. Os jogadores do Sporting, antes de conhecer aquilo que de bom podem dar, também conhecem os seus limites. Portanto, é que eles sabem que se não lutarem, há bocado disse isto no vídeo, por isso é que está aqui tão fresco ainda, que se não lutarem por cada lance, como se fosse o último, nos jogos e nos treinos, com o compromisso adequado e tudo mais, estão mais perto, é mais fácil que não ganhem jogos. E isto mexe no subconsciente dos jogadores. Agora, se vocês me vierem dizer que é o Antero, que é isto, que é aquilo, se é um Antero, que seja um Antero. Aliás, que seja um Antero. eu não quero saber quem é. Eu também não. Eu quero é que aconteça. Claro. Aliás, a minha grande questão neste momento, pronto, para não falarmos somente de resultados e por aí fora, eu acho que alguma coisa mudou no Sporting. Isso eu acho que é visível, ok? Seja por influência do treinador, seja por não influência, ou seja por influência do treinador que vai substituir a influência, se calhar, do diretor desportivo. Aquilo que eu me parece que está neste momento a acontecer no Sporting é que está a ser dada uma liberdade ao treinador que se calhar não foi dada aos outros. E essa liberdade advém, eu acho, de uma aprendizagem que foi feita durante a estadia dos outros treinadores. Ou seja, ou de facto o preço do Ruben Amorim veio pôr alguma pressão em cima da máquina para lhe dar alguma liberdade a ele, ok? Liberdade dessa que ele também conseguiu corresponder com resultados, diga-se, não é só terem-lhe dado a liberdade para ele trabalhar,
mas de facto o Ruben Amorim conseguiu, com essa liberdade, obter resultados e está a conseguir capitalizar essa liberdade que lhe deram. Mas também se nota aqui uma coisa, isto o Rui há bocado falava de que o Varandas não se tornou um bom presidente, ou não é ele o conhecedor de... O presidente não tem que ser conhecedor dos aspectos técnicos do futebol. O presidente não tem que ser ele, ou seja, nós de uma vez por todas o futebol moderno não se compadece com o presidente que vai buscar o Careca, porque é o gajo que lhe chama o antigo Pelé, ou é o novo Pelé, mas não sei o quê, depois aquela merda dá buraco. Portanto, esse tipo de presidente deixou de ter lugar, do meu ponto de vista, no desporto moderno. Agora, o que é que sucede? Sucede que, neste caso, aquilo que o Frederico fez foi, de facto, organizar uma estrutura que neste momento lhe dá, ou lhe está a dar, garantias. Foi uma coisa que ele não fez anteriormente. Ou seja, a estrutura era caótica, cada um fazia como queria, o presidente acabava por ser enganado e vir para a televisão confirmar os enganos todos. Jezé, Bola Aziz e por aí fora. Sim, ele atravessou-se parvamente, não há outra forma, isto não é uma crítica. Até se eu fosse conselheiro do Varandas, dizia, pá, você não se vai atravessar pela contratação do Recé. Claro, aliás, aquela entrevista... E o gajo atravessa-se a campeão. Aquela entrevista é toda parva, ela. Depois, repara uma coisa, depois é assim, depois ele de facto continua a não ser bom naquilo que faz. Ou naquilo que lhe compete a ele fazer, vamos dizer assim. Que é aquelas declarações com as quais eu também concordo, da história do nós não temos que vir para aqui mandar apostas de pescado e embandeirar em arco, porque esta merda pode correr mal. Não somos... Isto depois corre mal. Porquê? Porque o Varandas esquece que a comunicação não é só a palavra de facto que lhe sai da boca, é tudo. Isso há coisa que o passado do Sporting já provou e comprovou, é que não só o conteúdo, mas a forma são muito importantes. E o presidente do Sporting continua a não perceber que de boina, enterrada quase até ao nariz, a falar com os ombros encolhidos, não é a forma de um presidente se expressar. Ele não pode continuar a achar que pode ser o Pedroto. O que ele disse é importante. Eu só não percebo, ou seja, o que é que ele ganhou em vir dizer que nós não vamos embandeirar em arco? Vai reforçar, vai dar mais força ao seu treinador? O seu treinador neste momento... Concordei. Não, eu concordo. Atenção, eu concordo. Mas estrategicamente é uma declaração que tem que ser feita naquela altura? Eu acho que ele não tem noção. Oi. Já está. Estamos todos. Eu acho que ele não tem noção do que é estratégico ou não. Eu acho que ele não tem essa... Eu não queria dizer isto para não estarem a dizer, porque agora cada vez que eu disser alguma coisa pode parecer que é por achar que ele não é o homem certo para estar da presença do Sporting que eu estou a dizer isto. Mas eu acho que ele não tem capacidade, acho que ele nem pensa nessa parte estratégica. Porque se tu há bocado estavas a dizer, e bem, que um presidente não tem que saber do aspecto técnico ou tático, mas tem que saber das pessoas que escolhe. Ora, concordo. À frente de uma estrutura. Concordo inteiramente contigo. Agora, aquilo que a mim me chateia... E para escolher tem que ter esse know-how. Não tem. Eu não vou escolher, por exemplo... escolher, eu não posso escolher, por exemplo, eu não posso chegar aqui e dizer assim, deixa cá ver um bom gajo do futebol. O Antero? Não. Não queria dar esse exemplo, queria dar outro, mas pronto. Não, mas o Hélio Boto, por exemplo, do Scouting, é um gajo que não é do Sporting, mas que se eu fosse presidente do Sporting tentaria ao máximo estar a trabalhar com ele, por exemplo. Mas, a mesma coisa com o Antero. Eu para saber que o Antero, o Hélio Boto é bom no Scouting, para eu achar, e eu acho que o Leal vai ser um gajo muito forte na formação e muito competente. Para eu achar que existem outros que eu acho que são bons, cada um na sua área, eu tenho que ter know-how para escolher aquele gajo.
Eu, se sou presidente, para isso, porque aquilo que estás a dizer é, o presidente não tem que saber, basta que há um gajo que chefia o departamento de futebol e ele tem essa responsabilidade e o resto é cagar e cagaroças, ele tem que fazer a parte dele, eu tenho que fazer a minha. Eu entendo isso se resultar, mas é pôr a cabeça muita gente porque estás a pôr a tua cabeça na mão do outro. Então, mas isso, repara uma coisa, isso acontece em 99,9999% das empresas. Ou seja, o gerente da empresa ou o diretor-geral, não é, escolhe uma equipa pelas suas competências. Se ele não consegue ser do marketing, ser das finanças, em última análise a responsabilidade é sempre dele, porque é ele cabe-lhe em última análise a responsabilidade de gerir a empresa. Agora, a questão que aqui se está a falar é, relativamente a presidentes, eu acho que tu tens de ter das duas uma. Ou tu de facto tens competências ou tu de facto tens que delegar. E ao delegar, tu tens que encontrar pessoas que tenham essas competências que tu não tens. Agora, o problema é que há uma competência que é impossível de delegar, que é a responsabilidade máxima pela gestão do clube. E, portanto, e a sua voz. O que eu acho que o Frederico continua insistentemente a fazer mal é a comunicar. E é a comunicar mesmo quando tem razão. Okay? Não é que mesmo quando tem razão, mesmo quando diz a coisa certa, okay? Neste caso, por exemplo, eu continuo-vos a perguntar, era preciso o Sporting vir afirmar que não é cagão? Que não tem que ser cagão? Deixa-me eu contar um episódio. Foi mais dizer aos sócios. Sim, mas deixa-me contar exatamente um episódio que se calhar vai de encontro um bocadinho àquilo que o Gil que aconteceu. Aconteceu essa comunicação e eu aqui com pessoas amigas que conheço, que são até pró-varandas, pode-se dizer pró-varandas, e viram aquilo. Epá, mas este gajo está a criticar os jogadores, está a mandar umas mensagens para fora, que raio é isto? Ficaram logo, não perceberam aquilo e já estavam a tomar a mal. E atenção, são pessoas, pronto, que diria pró-varandas, ou não têm nada contra varandas, mas que não estão muito, não vivem dia a dia como se calhar a malta vive. E interpretaram aquilo como bocas para o balneário. E eu tive que dizer, pá, calma lá, isto se calhar é só mesmo bocas aí para as redes sociais, que a malta está a ficar com muita moral e para os adeptos, para ter calma, não sei o quê. E, portanto, se calhar vai um bocadinho àquilo que tu estavas a dizer, Gil, é que sem um bocadinho de contexto, e às vezes a malta e os presidentes e a malta que anda no futebol esquece um bocadinho que há a malta que acompanha isto ao minuto e, portanto, tu dizes uma coisa que está implícita, tu dirigente e a malta, esses 100, 200, 300 pessoas que acompanham isto ao minuto sabem o que é que quer dizer. Atrás estão para aí 1000 ou 2000 pessoas que talvez tenham umas luzes, mas vão-se pôr a adivinhar. E depois está ainda mais atrás milhares de adeptos que nem sequer estão a perceber bem o que é que se está a passar e olha, mas este gajo apareceu agora com esta porquê? O que é que se passa? E se calhar esse bocadinho de cuidado, ou seja, e fazer isso no modo, e já agora deixa-me dizer, o marketing do Sporting foi brilhante a emendar a cena da boina. E o homem, atenção, o homem estava com a boina, porque não sei se lembram que ele anda lá nos Covid e anda com a cabeça rapada por causa das máscaras e isso tudo. E até acredito que lhe faça sentido a boina. Agora, tu de facto estás muito bem em casa, ganhaste o jogo assim na última. Aos 90 minutos, a malta a acalmar. E de repente aparece o teu presidente. Aparece o presidente de boina e diz: não, mas é que aquela merda parecia mais o Zé do Boné. Percebe? Sim, parecia com... o gajo parecia. É isso, está a imitar o Pedroto. Mas é uma alusão ao Porto? É o quê? Pronto. É que a questão que aqui se trata é... Vocês não, mas tu não sabes. Mas eu tive malta a dizer-me isto, mas o gajo está armado em Pedroto. Então eu tive malta a escrever-me isto no WhatsApp. Rui. Não, a questão, é o Covid e tal. O papel mais importante de um presidente é a sua voz. Para fora. E repara uma coisa, o presidente não tem que vir recriminar... O presidente não tem que vir dar mensagens aos adeptos para eles terem calma e não se tornarem eufóricos. Porque isso é uma daquelas coisas que não vale a pena. Aliás, tu vês, o Ruben Amorim vem dizer isso todos os jogos. Ainda agora disse que em 9 jogos o Liverpool fez 3 pontos, acho eu. E portanto, 9. Em 10 jogos fez 9 pontos. Portanto, que nos podia acontecer o mesmo. E é verdade. E é verdade. Mas repara, se temos já o treinador a pôr água na fervura, o presidente vem fazer exatamente aqui o quê? Porque repara uma coisa, eu enquanto adepto,
a primeira coisa que pensei não é, esta mensagem não é para mim. Eu acho que o Frederico Varandas queria aparecer. Pois aí. Ele queria vir dizer assim, malta, olha que eu também estou cá e que o mérito também é meu. Olha aí um 5 para ti, olha 5. Toca, 5. Pronto. Choca aí, Mas isso- choca. Choca aqui. Ah, tu não me Mas estás a isso aí- ver. Mas, Pronto. isso aí é mal de todos os presidentes do Sporting. Parece que tem uma atração pelos microfones, pá, que aquilo, não sei porquê, a malta tem que aparecer. Mas ele Mas até... o Bruno tinha mais. O Bruno tinha mais. Repara Epá, uma coisa. Mas ele até Não podia... sei, aquilo deve vir com o fato, deves ficar assim com uma trip qualquer que queres. Ó Pedro, mas ele até podia ter. A questão não é que a tenha. A questão é que quando de facto vai abrir a boca, que a comunicação, aquilo que lhe saia lá de dentro, saia com destinatário, que sem... Já o Bruno também tinha esse defeito, mas pelo polo inverso. Não, pois, o Bruno mandava recados e a coisa era sempre chegava a ser o destino. Havia algumas coisas desnecessárias e também Claro. eu acho que isso, o Bruno era ao contrário. O Bruno, eu acho que a intensidade com que, isto depois vai de pessoa para pessoa, a intensidade com que o Bruno vivia, olha, uma boa analogia, ora aqui está, uma boa coisa que eu posso dizer. Por exemplo, o Bruno tinha um problema que era, não delegava. Yeah. Não delegava as coisas. Ele é que se achava o gajo que era capaz de se fazer tudo. E o Varandas faz exatamente o oposto. Eu acho que pode haver e deve haver um equilíbrio. Por exemplo, se for o Pinto da Costa a delegar tudo, eu entendo, ele tem 83 paus, 85, não sei quantos anos é que ele tem, mas tem uma porrada deles. Ele deve estar lá. E uma brasileira nova. Portanto, Sim. Pronto, não interessa. não esquecer. O Luís Chico Vieira, eu acredito que delegue, mas aquilo sai de uma estrutura a 3 homens, estás a perceber, que dali o presidente nem sequer fala com os outros, aquilo tem que sair e aquilo é delineado primeiro com o presidente. A última palavra é sempre dele. Claro que ele dá a cara como está a dar a cara por esta época, mas a última palavra é sempre dele. Agora, eu não acredito, é isso que eu estou a querer dizer, que tenha sido pensado pelo Frederico Varandas dizer assim, olha, esta época está a correr muito mal, estamos a 21 pontos, vamos fazer buscar o Ruben Amorim, vou já dar tudo por ele e vamos aqui ter espaço para montar a próxima época e vamos tentar fazer isto da melhor forma. Se o Frederico Varandas vier dizer que foi ele, é para bater palmas. Bate palmas foi uma Pois, e então se fores campeão, é uma Epá, excelente medida eu de acho que gestão. há um mérito, há uma coisa que tem que ser elogiada, por bem ou por mal. Não sei se foi o Varandas, como vocês estavam a dizer, que teve essa presença de espírito, ou alguém que lhe disse... Ou o Antero. para ter calma. O Antero. Epá, eu sei é que, como havia aquela anedota antigamente que sogra em russo dizia só estorva, o gajo deve ter dito, epá, deixa de ser sogra, epá, está quieto, não mexas. Não mexas, deixa quem sabe mexer, coisa, pá, está sossegadinho lá atrás. Assina os cheques, faz a cara, aparece a coisa, faz a parte institucional, não toques. Epá, e o gajo, ter assumido isso, alguém lhe disse, epá, esteja quieto, porque senão então é que isto vai mesmo ao fundo. E reparem, não era nada bom para nenhum de nós, para o clube, continuarmos na senda daquela época miserável do quarto lugar em que só se via bacuradas. Eu prefiro o Sporting assim. A ganhar. Pronto. Olha lá. É que eu acho que isso não há ninguém. Eu estou indeciso. Não sei o que é que eu prefiro. Prefiro o Sporting da época passada a deste ano. Ainda não sei. Pronto, exato. Estou aqui a tentar decidir. Estou aqui a tentar decidir qual é o que eu gosto mais. Pronto. Podemos sempre pôr o quiz ou uma sondagem. Qual é que você gosta mais? Claro. Pronto. Mas isso olha, vou dizer uma coisa. Se tiveres 0,1% de alguém que goste mais da época passada, diz-me quem é a pessoa, só para lhe poder chamar nomes. Pronto. Não, agora, mas, também, diz. Diz tu que eu ia lançar aqui picante. Não, mas podes lançar o que eu ia dizer. Não, agora dizer uma coisa, é assim. Eu quero e admiro bastante que o Varandas consiga ser campeão. Fantástico. Agora, também te vou dizer outra coisa, que é a parte picante. Acho mal que agora, há um ano, apareciam montes de vozes e montes de pseudo-candidatos e montes de malta que estava aí. Ei, então se for campeão, já não existem motivos de crítica, já o Varandas é o maior, fui às compras, já não venho, já não estou cá. Olha, espera aí, que até já acontece uma coisa. Já há gente, e até gente
parece que é muito conceituada, a dizer para não lerem jornais nem verem televisão, que isso é tudo uma cartilha. É verdade. Ora bolas, claro que o Rubén Amorim não é parvo, está metido nisto. Todos nós, as pessoas mais informadas, sabem que sempre, quando há um campeonato, há uma guerra de comunicação. É normal, faz parte do jogo. É assim, devia ser assim, se calhar não. Mas isto mete muitos milhões, não há hipótese. Não, Pedro, a questão é que agora, para as pessoas, repara, agora faz sentido um conjunto de coisas, ok? E portanto, eu continuo na minha. Isolando esta questão da SAD do clube, enquanto a SAD está a correr a coisa muito bem, no clube a coisa está a correr muito mal. Pronto. E nós continuamos sem pelo menos não ter explicado. Claro, não sabes, saem gajos do handball, não sabes se voltam, se há aquisições, não sabes se é só sair, não sabes nada. E tu não sabes, exatamente, não sabes o que está a passar com a questão do clube. Não sabes o que está a acontecer com as modalidades. Se fores campeão, dá-lhes livre trânsito para fazer o que quiser. Mas a questão é que não dá. O problema é exatamente esse, é que não dá. Já acabaram. Porque a maioria dos sócios vão dizer, não tires este gajo daqui que a gente foi campeões. Rui, eu não sei se vocês perceberam uma coisa que como é que acabaram as modalidades? Formalmente a canoagem não acabou. Agora, a canoagem para ser modalidade tem que ter canoístas. Se não há canoístas, não há canoagem. Gil, digam assim, nós não temos com o Covid, estamos com falta de receita nas cotas, as pessoas não têm dinheiro, mas digam. Tivemos que cortar algumas e tivemos que escolher e escolhemos essa. Atenção que eles não podem, penso eu... Mas isso era mais honesto. Pronto, claro. O João Rocha, que a malta fala. Uma pessoa de escolha disse assim, olha, não temos dinheiro com as cotas e tudo mais, com isto, não tivemos dinheiro para suportar isto, vamos pegar neste dinheiro e vamos fazer assim. Ok, pronto. Ótimo, mas eu sei qual só para dizer, o João Rocha... Isso tudo já sei o que aconteceu. O João Rocha, que hoje é santificado, em 1980, quando não tinha dinheiro, tinham tido a equipa de basquete um ano campeão, em 82 fechou-se a secção. E depois voltou a abrir 2 anos depois quando teve dinheiro. Pronto, não havia dinheiro. A grande questão para mim, a grande questão para mim a grande questão para mim tem a ver com outra coisa que é porque caraças nós não temos dinheiro, ok? Mas pronto, e não vamos discutir isso agora. A questão Está a falar do clube ou da SAD? Está a falar espero que esteja a falar do clube, não é? Claro. Okay. Claro. Agora, é sempre aquela travadinha. A minha questão fundamental... Mas é fácil explicar porque não temos dinheiro no clube. Não é mesmo nada fácil. Vai para mim que não é mesmo nada fácil explicar, porque de facto as contas do clube não estavam assim tão más. Enquanto as contas da SAD estão fracas, as do clube não estavam assim tão más. Tanto que não estavam que teve que se gerar dívida ao clube para equilibrar a conta. Portanto, sim, mas... agora, a questão que eu queria dizer é, não entrando nas contas, porque não temos tempo para falar, nem escalpelizar isso como deve ser, e eu tenho alguns conhecimentos, mas não os suficientes para falar disso em público, assim, à grande e à francesa. Há uma coisa que eu sei, que é, nós temos um presidente, ok? Que é simultaneamente presidente da SAD, que tem que dar contas aos acionistas. E é simultaneamente presidente do clube, que tem que dar contas aos sócios. Uma coisa é o seguinte, que não seja necessário ir a uma Assembleia Geral para se acabar com modalidades, da mesma forma que não é necessário ir a uma Assembleia Geral para se aprovar a sua abertura, eu percebo. Ok? Agora, que não venha ao clube explicar o que é que aconteceu a estas modalidades e as notícias saiam em catadupa no jornal, sem haver uma palavra que seja de quem neste momento preside ao clube. Desculpem, eu continuo a dizer, eu espero que o Frederico seja campeão, mas no final disto, se havia motivos para o destituir, esta é uma delas. O Frederico, por isso simplesmente, cortou o cordão umbilical da direção aos sócios. Não pode. Aí, deixa-me só contrapor. Aí é das tais coisas. E o Rui estava a dizer, e se calhar provavelmente vai ter razão, a maior parte dos sócios apanha-se campeão e não vê mais nada. Mas verdade. Aí estamos com aquela máxima do comércio e não só. O cliente tem sempre razão. Se os clientes ficam satisfeitos em ser tratados assim não, desculpa, e coisa... É mesmo, eu acho que olha, do que isso.
Não. Eu acho que em vez de estarmos aqui a festejar um título, nós em vez de estarmos, eu até tinha pensado nisto para fazer um próximo vídeo, porque ia falar um vídeo sobre o negócio da Nike, mas a questão é, o que nós temos que olhar, e é verdade, nós temos que festejar o título, sim senhor, mas vai-nos dar, é mais um motivo de preocupação. Porquê? Porquê é que é um motivo de preocupação? Porque eu vejo aquilo que se passa noutros clubes. Por exemplo, eu perguntei a um amigo meu, que sócio do Benfica, de 42 anos, há 42 anos que é sócio do Benfica, que me disse assim: meu amigo, não houve nenhuma AG do Benfica a aprovar o voto eletrónico. Ou é voting. Não houve nenhuma. E foi implementado. Nós vimos gente, não sei se vocês viram esses vídeos, de gajos a tentar votar em casa. A votarem? Qual a tentarem? A votarem? Em casa e só dava para votar no Felipe Vieira, os outros não dava para votar, não tinha o quadrado. Nós vimos pessoas a ir buscar urnas, a buscar votos às casas, com carros descaracterizados, algumas delas antes das votações acabarem. Mas olha lá, se aquilo não foi a coisa mais antidemocrática, sabendo que é a mesma empresa que tenta implementar o iVoting no Sporting, eu tenho que ficar preocupado. Ou seja, se nós ganharmos, nós ganhando este campeonato, temos que ganhar, sim senhor, mas temos que ter mais cuidado, porque isto depois pode parecer que eles podem fazer o que quiserem. Pronto, mas Rui, aí é que eu estou a dizer, e bem, é assim, deixa-me só dizer uma coisa, eu por acaso, e vou dizer isto, e não quero ter aqui um aspecto de ameaça naquilo que vou dizer, mas eu vou estar atento à malta. E uma coisa é todos nós estarmos aqui a remar e a fazer força e a mandar mensagens para o Sporting ser campeão. Isso é prioritário. Mas quem tem discordâncias da maneira de ser, não é por mal. É um outro caminho, uma visão diferente do Frederico Varandas. Mesmo sendo campeão, acho que devemos ir todos ao Marquês. E depois de estarmos sóbrios 2 dias depois, a malta dizer, porreiro, mas daqui a 9 meses há eleições e veremos se eu concordo com o rumo que você tem para o clube. Epá, vou dizer sinceramente, quem desaparecer, então, houve muita gente que andou 3 anos aqui porque o Varandas não tem capacidade, porque o Varandas é uma coisa aqui. Perde toda a credibilidade. E depois não aparecer, ganhámos o campeonato, olha, esqueci-me dos sapatos na terra, não posso candidatar, afinal, coisa, está tudo bem, deixa estar. Isso não é nada, então era só uma questão de pessoas. Não é uma questão de fundo. Deixa-me só dizer uma coisa só para dar a bola ao Gil. Não te esqueças ao Gil. E há uma coisa engraçada, e isso não é trigo limpo, farinha amparo, que o Varandas seja reeleito, a não ser que os sócios o queiram cegamente. Porque é assim, se bem te lembrares, o Winston Churchill ganhou a guerra como primeiro-ministro, ganhou a guerra. Mas é verdade, isto tem que ser dito. Ganhou a guerra como primeiro-ministro e nas eleições a seguir, em paz, espetou-se e perdeu. Porque as pessoas queriam mudar. Você foi fantástico para nos ajudar a ganhar a guerra, mas agora queremos outra vida. Sim, mas a grande questão é que é a mesma coisa, é o tempo, eu contraponho com uma coisa muito simples, o tempo que levou as pessoas a perceberem de quão mau o Roquete era. Pois. E levou mais tempo. Ele levou mais tempo porque o Roquete foi campeão. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Agora, força. Pardon-moi. Eu acho que há aqui 2 questões que são centrais, que é o Sporting há 2 anos, corrijam-me, foi campeão europeu de handball, certo? Não, futsal e hóquei. Futsal e hóquei. Sim, futsal e hóquei, sim. Campeão europeu. E estávamos todos a querer exigir a cabeça do Varandas. Sim. Campeões campeões europeus de 2 modalidades e nós estávamos a querer exigir a cabeça do Varandas. Este ano o Sporting arrisca-se de facto a ser campeão de futebol e ainda bem que o é. Obviamente que esse feito irá fazer com que se calhar a grande maioria das pessoas não vá pedir a cabeça do Varandas. Há uma parte destas pessoas que por taticismo político vai dizer assim, não é boa altura para me candidatar agora. Espera. Sim. Porque de facto a maioria dos adeptos, dos sócios do Sporting, interessam-se somente pelo futebol. Um presidente que vai lá dizer, vamos acabar com o futebol, é destituído no dia a seguir. Com essa razão.
Porquê? Porque as pessoas querem... O futebol é que gera esta massa toda. É verdade, é verdade. Pronto. Agora, posto isto, é assim, atenção. Eu não quero saber se há concorrentes ou não há, ou não sei o quê. A minha opinião sobre a gestão do Varandas não muda com o facto de nós sermos campeões em qualquer uma das modalidades. Ok? Agora, porquê? Porque eu continuo a dizer que, para mim, o grande problema é o facto da ligação aos sócios estar completamente esfrangalhada. E uma direção que não tem qualquer ligação aos sócios, ok? Que, apesar da maioria destes sócios, se calhar, não perceber o quão importante é esta ligação, porque se ele ganhar outra vez, então eu concordo, e arrisca-se a ganhar se for candidato, o que é uma coisa incrível, ok? Do meu ponto de vista, o que eu acho que também fala é muito da qualidade dos candidatos que se apresentam ao Sporting, que essa é outra coisa que nós um dia destes temos que falar, porque é assim, repara uma coisa, de facto desta vez o Frederico fez uma aposta certa, apostou no Ruben. Graças a Deus. Espera, mas eu não sei se foi o Frederico que abdicou. Há bocado vocês estavam a dizer isso. Eu não sei se foi o Frederico que abdicou do seu ego e disse assim: meu amigo, toma lá a responsabilidade a partir de agora. Ou se foi uma exigido. Ou se esta merda não foi dar a pau. Porque assim, ouve lá, tu pagas 10 milhões por um treinador e vais despedi-lo 4 ou 5 jogos depois? Portanto, se calhar mas vou-te responder a uma coisa muito simples. Espera aí, se calhar o Ruben também chegou lá e disse-lhes assim: olha, agora foste lá, pagaste, não é? Agora tens que jogar pelas minhas regras, porque agora estás entalado até ao Gurgumil. Mas, Gil, vou-te dizer qual é o teste do algodão. O Viana é compadre do Ruben e acho que, além das qualidades que o Ruben tem, o problema é que é assim, nós temos que chamar... O Antero é cunhado. Sim, o Antero é cunhado. E eu acho que se existe aqui algum tipo de ajuda e de maneira como na gestão desportiva, eu vou-te dar um exemplo. Eu tive a história agora por causa de me candidatar para a cena de gestão desportiva, tirar um curso de gestão desportiva que havia agora por causa da cena e aquilo tinha que se passar 6 meses em Madrid, por causa da cena, sei lá, no Real Madrid. Quando eu lá tive, e quando falei com as duas pessoas que eu conheço que trabalham naquela instituição, que é megalómana, não é? Eles disseram-me o seguinte: olha, aqui nós trabalhamos, isto era um domingo, eu fui lá um domingo, e o nosso departamento trabalha por turnos, não para. E quando as pessoas são escolhidas para vir para qualquer departamento, ou seja, quando mudou de presidente, os gajos que chefiam a estrutura em cada área da comunicação e tudo mais nunca mudaram. Então, há uns que estão cá há muitos anos. E aquilo que vai mudando é simplesmente o gajo que dá a cara. Portanto, claro, mas isso... Em alguns departamentos, claro, não estou a dizer que o Pedro gosta... Isto leva-me a pensar que algo que funciona bem e que já está assim enraizado é bom. Algo que está a ser criado no Sporting, que já percebemos que funciona, tem que ser regra. Mas ou seja, esse é que é o problema. Há pessoas que encaixem neste tipo Rui, mas continuamos a ter o problema. O presidente é bom, o Sporting é bom. O presidente é mau, o Sporting afunda-se. A estrutura o treinador é bom e sabe o que está a fazer. O Sporting vai para a frente. O treinador muda. O treinador que vem a seguir não tem as mesmas competências e já foste. Pronto, mas é simples. Tu vais ter o teste do algodão à exata medida do que aconteceu com o Roquete, com o Luís Duque e com o Augusto Inácio em setembro, outubro da próxima época. Claro. Quando o Inácio foi campeão, andavam todos aos abraços, o Duque, o Roquete, fantástico. E depois, como aquilo não era uma estrutura consistente, foi assim enfim, adiante. Aconteceu, e ainda bem que aconteceu, vais ver se em setembro, outubro, o Varandas, o Viana e o Amorim estão todos engalfinhados ou não. Eu espero que não. Aliás, o que o Rui estava a falar há bocado. Mas isso vai-se ver rapidamente nos resultados e na postura da malta toda. É uma coisa que é muito célebre em Itália, que é, os cabeças mudam, mas a estrutura mantém-se. O governo italiano só mudou os ministros e o resto dali para baixo são os mesmos há não sei quantos anos. Porque a estrutura está cristalizada.
Se calhar na Itália não funciona lá muito bem. Pronto. Nós temos o Sporting tem que ter uma identidade. E essa identidade temos que ficar com o bónus e com o ónus. Ou seja, do género. Nós temos que ter uma mentalidade de somos uma equipe, somos um clube que forma os jogadores. Apostar muito na formação, mas desde a base criar métodos profissionais na formação, que eu acho que na altura de Bruno Carvalho se vieram a perder. Eu acho que a direção de Bruno Carvalho se perdeu um pouco por não sei bem o quê, mas por exemplo porque perdemos muitos profissionais, não só para o Benfica, mas para outros clubes. Eu vejo, não quer dizer que tenha melhorado com a vinda de Varandas, não estou a dizer que melhorou. Estou a querer dizer é que havia outro tipo de questões que não só os aspectos que fosse o trabalho das pessoas. Agora há aqui uma questão que eu quero salientar. Vou-te dar um exemplo. Se calhar vou estar a puxar a brasa à minha sardinha por ele ser meu amigo, mas é do género. Eu acho que a estrutura da formação do Estoril Praia é fortíssima. Fortíssima. Nós temos que ver o que tem estado a ser feito. E nós temos que olhar agora bem para uma coisa que é, nós vamos à Liga Revelação, e isto já não é Sporting e Benfica e Porto de vez em quando, assim à toa. Não. Nós olhamos hoje em dia para as formações. Porquê? Porque as pessoas que têm a competência foram abraçando outros projetos e foram criando dentro dessa estrutura uma estrutura capaz. Porquê? Porque as formações contam. Nós temos um Rio Ave, um Famalicão, um Braga, um Estoril, um Belenenses Chade, que são fortes, que têm tido boas equipas. Há certos jogadores há certas pessoas na estrutura da formação do Estoril que nós não quer dizer que eles sabem mais que os outros, não estou a dizer isso, estou a dizer é que devemos pôr os olhos nos bons exemplos, nos bons profissionais, e eu sei que há lá alguns que até do Sporting são. Portanto, há que ir buscar os bons profissionais, fazer uma boa base na formação e dizer assim, meus amigos, seja o próprio Frederico Varandas ou alguém dizer assim, meus amigos, o Sporting tem que ser isto, isto e isto. E qualquer presidente, os sócios têm que perceber assim, qualquer presidente que venha numa campanha tentar fazer outra coisa, se não mediante estas regras, porque eu não quero voltar àquela parte e saber, e atenção, eu vou assumir isto que eu vou dizer a seguir. Podes pôr o alerta? É já. Espera aí. Então, liga lá o coisa, a geringonça. Liga aí a geringonça. Eu não quero ser um clube que invista 90 e 100 milhões na equipa principal. Não quero. Mesmo que eu não ganhe. Não quero. Porquê é que eu não quero? Porque essa época pode demorar muitos anos a ser paga. Esse tipo de investimentos pode demorar muito tempo a ser pago. Não concordo e vou-te explicar porquê. Por uma questão muito simples. Porque se eu tiver... Porque os jogadores da formação, nem sequer ativos da SAD, a gente podia pôr por este prisma, mas é de género. Se eu formar bem, se eu for competente a formar, eu posso fazer mais dinheiro, e a mescla entre jogadores da formação e jogadores experientes, aí esses jogadores experientes já podem ser gajos de outra craveira, já posso gastar aí, mas não pode ser investimento megalómano. Isso não existe nas equipas portuguesas, não pode existir, não é a nossa realidade, isso é viver muito acima das nossas possibilidades e daquilo que deve ser, porque nós temos matéria-prima neste país para fazer isso, e isto vai acontecer porque há muitos bons clubes que vão vender e que vão ter crescimento por agora não fazerem o que se fazia antigamente. Agora estes jogadores vão chegar até às equipas principais dessas equipas e veio o Porto, ou veio o Benfica, ou veio não sei quem, e eles agora já lhes vão dizer, calma, não, aqui pagas o mesmo que os outros iam pagar, porque as formações cada vez mais vão estando mais profissionais e vão dizendo, então, mas eu agora vou vender aqui por 3 milhões para os outros gajos depois venderem por 40. Não funciona assim. E o mercado vai sendo conquistado a pouco e pouco. Isso não vai acontecer já, não vai ser uma coisa que vai mudar de um dia para o outro, mas vai mudando. Tanto como nós temos visto com aquilo que tem sido a história do futebol português. Atenção, eu não concordo com uma questão muito simples. Eu não sei se gastar 20 milhões pode ser uma loucura para um clube.
depende do dinheiro que entra do lado de lá. Isso nunca é Eu não uma disse conta. 20, 100 ou E 90. eu estou-te a dar o exemplo oposto, que é gastar 20 milhões para um clube pode ser a loucura total. Não, Sim. ou seja, depende do dinheiro que entra do lado de lá. Agora, a questão para mim tem sempre a ver com uma coisa que é o primeiro problema que o Sporting tem é. Sim, deixa eu só dizer uma coisa rápida. É que também houve uma época que Bruno Carvalho pôs 70 milhões na altura, mas o Sporting estava a fazer muito dinheiro e podia-se dar esse luxo. Por isso Ok? mesmo. Mas aquilo que eu quero dizer é que mesmo assim com muitos jogadores, até na época de 2015, 2016, tínhamos muitos e tínhamos alguns gajos que eram formados no Sporting, mas eram mais velhos. Eu adorava era que houvesse mais gente da formação na equipa principal. Eu não estou a dizer que a questão negocial, monetária, conta aqui. Eu acho que Não deve conta, ser sempre ela necessário. conta. Agora, a minha questão é, o grande problema do Sporting é exatamente o que tu acabaste de falar. É identidade. E começa por aí pelo facto das pessoas não se identificarem com as identidades uns dos outros. Pronto, essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com as expectativas que o clube tem para a frente. Repara, eu não quero, e tu também não queres, e eu acho que não há sócio nenhum que queira, reduzir a lateralidade, não é a lateralidade, mas é reduzir a amplitude das soluções que um presidente pode ter. Agora, portanto, eu não sei se nós devemos apostar na formação ou se devemos apostar em comprar jogadores. A questão para mim não está por aí. Eu, analisando os dois modelos, vejo virtudes de um lado e virtudes do outro. Ok? E portanto, já fomos infelizes nos dois modelos. Portanto, a questão para mim não tem a ver com o modelo em si, tem a ver exatamente com uma questão de identidade e com uma coisa que tu apregoas aos 720 e que eu concordo inteiramente, que é assim, há que manter da parte dentro do ADN do Sporting, há uma coisa que tem que fazer parte acima de formações, ecletismo e o caraça, chama-se exigência. Porque o problema é esse, é que, pelos vistos, a exigência não faz muito parte do nosso ADN e devia fazer. E a exigência transforma-se em quê? Em responsabilidade. Quando tu entras num campo com a camisola ao peito, percebes? Tu sentes o peso dela e sentes que tens que correr, tens que dar o litro, tens que estar lá para ganhar. E é isso que eu acho que tem faltado em muito ao Sporting. Porquê? Porque a estrutura do Sporting, ela própria não é exigente. Ela não exige. A estrutura não é exigente. A estrutura... O Pedro há bocado falava de uma coisa que era o marketing do Sporting desta vez esteve bem. Mas aquilo é que a gente nunca sabe o que é que acontece. Umas vezes está bem, outras vezes... Desenrascou bem. Exato, umas vezes está bem, outras vezes faz umas merdas para pôr nas redes sociais, não sei o que, com o Paint. Portanto, ou seja, porquê é que isto acontece? Porque não há exigência. Eu acho que até... Deixa-me só dizer este parênteses. Eu acho que aquilo que eu vou dizer também assumo, que é, desde que existem redes sociais, esta maneira que tem dado o aproveitamento a cada rede social, embora não seja perfeita e exista milhões de coisas melhorou. É o melhor que eu já vi no clube. Certo. Mas, infelizmente, continuamos a falar. Rui, continuamos a falar de uma coisa que é: não há exigência na própria estrutura. O Sporting não é gerido com exigência. Eu não posso só exigir aos jogadores. Não, vocês têm que estar em campo. E depois o quê? O jogador tem um problema que não consegue arrendar a casa. Tem que ser ele o gajo de dizer, olha, amanhã não posso vir treinar que vou ver umas casas e tal. Não pode. Sim. Percebes? Olha, eu não posso ir ao jogo porque entretanto a minha filha ficou doente e tal e não sei quanto, eu tenho que ir lá ver o que é que se passa. Estou à espera dos gajos da EPAL que marcaram aqui a visita. Olha, como não pagámos a mel, vem cá cortar esta merda e eu tenho que me preocupar com isto. Portanto, se o clube não tem capacidade de se organizar, isto obviamente é um exagero, se é um clube que não tem capacidade de se organizar e ser exigente com ele próprio, não é só com os jogadores. Porque eu, para ser exigente com os jogadores, tenho que lhes dar condições para eles poderem superar-se. Porque o que estes jogadores... Gil, aliás, penso que não estás a dizer que isso não existe no Sporting. Estou a dizer que a exigência é nisto tudo e que tem que se pensar assim. Exatamente, ou seja, não é dizer assim, tu que és jogador do Sporting, eu exijo que tu sejas campeão. E depois a estrutura é do mais amador possível.
Aquilo para quem é bacalhau basta? Não pode ser. A estrutura de gestão do clube não pode cometer atrocidades como as do Gezé, do Bolazi e a do Fernando e passarem impunes como se nada fosse. Pois. Entendes? Porque eu não posso chegar ao pé de um treinador e dizer assim, pá, tu tens de ser campeão. Certo? E o gajo olha para mim e diz-me assim, então e o Barro? Está onde? Ah pá, olha dizer merda, te faz como entendesse. Tens é que ser Eu há campeão. bocado disse uma coisa no vídeo que foi uma bola de neve de incompetência não pode chegar a um ponto e dizer assim, ou seja, do nosso passado todo, são 19 anos, né? Até sermos que uma bola de neve de muitas coisas más que aconteceram não pode chegar sobre os campeões e nós acabamos com a bola de neve e esquecemos o que está para trás. Claro! Não pode ser assim. Até porque repara uma coisa, qual foi o problema? O problema foi que, mais uma vez, o Fred Varanda chega ao Sporting e faz um corte com o passado. Quer dizer, nós andamos a dizer esta merda há não sei quantos anos do país, que os governos não podem suceder-se uns aos outros e de repente mudarem tudo e mais um par de botas. Tem que haver uma continuidade. Até no Sporting é diferente. Ou seja, no Sporting o Fred não tem capacidade de chegar e olhar e ver, epá, espera lá, isto está bem feito, vamos continuar, isto não presta muito. Então, é tudo para pôr em causa? Pois. Mas ele não pôs em causa o contrato do Guito, pois não? O Guito soube-lhe bem. Não é? Pronto, o contrato dos 50 milhões que lhe cai todos os anos, percebes? Não é? Esse soube-lhe que é uma maravilha. Vê lá se ouviste alguém falar mal do contrato de publicidade. Pois. Não falam. Porquê? Porque esse soube bem, não é? Que é o mesmo contrato de publicidade que me faz dizer que estes gajos andam-nos a enganar há não sei quanto tempo. Pois. Percebes? Porque eles precisam disto o pior possível. É verdade. Agora, é assim, não somos gozados por uma coisa, somos gozados por outra, mas não interessa. Pronto. Neste momento, aquilo que eu vejo é continuamos a não ter uma estrutura no Sporting que seja uma estrutura profissional. Que, aliás, foi aquilo que o Luís Filipe Vieira fez quando chegou ao Benfica. Foi profissionalizar a estrutura. Claro. E tem que ser E assim. até ele hoje está à rasca. Claro! E eles até hoje estão à rasca, Claro. em 2021. Agora, tu imagina que o Fred chega lá, porque isto já repara uma coisa, eu não sei se vocês viram o Yes Prime Minister, não é? Sim, culpado. O Sim, Culpado. Senhor Ministro, pronto, se não viam, vejam, porque de facto é uma Sim. série dos anos 80, mas está lá muita coisa. Eu lembro vagamente. Em que o Sir Pior é que aquilo é dos anos 80 e ainda hoje continua atual. Aquilo é brutal. o secretário do ministro dizia que os ministros estão cá só para aparecer, mais nada. O trabalho é feito por nós e nós é que decidimos. Nós é que mandamos, o gajo que Exato. tinha a lata a dizer. É isso. Mas o ministro foi dizer para a televisão que temos que fazer a frente. Deixa estar. E se ele diz o que ele quiser, quem manda sou eu e nós não vamos fazer nada dessa merda. Portanto, repara, o problema é o presidente do Sporting devia ter uma estrutura que pudesse fazer isto. Agora, não temos, não está profissionalizada, é má, não presta, ok? E as pessoas andaram a chorar por esta história do despedimento com esta causa do coletivo. Eu também acho que é mau, mas é pela mensagem que se dá e a seguir vem-se fazer o que se vai fazer. Porque eu digo uma coisa, se calhar há muita gente no Sporting que já passou o seu prazo de validade há muito tempo. E que se calhar já nem no tempo. Mas que justifique porque é que acontece e porque são as pessoas. Mas é que o problema é esse, é que ninguém hoje em dia... Ouve lá, o Sporting é a coisa mais parecida, é a coisa não religiosa mais parecida com um convento que eu alguma vez vi na vida. Porra! Não é? Ninguém sabe o que é que se passa lá dentro. Quem é o diretor de recursos humanos daquela merda? Não sabes. Quem é o contabilista? Não sabes. Pá, não sabes nada, não conheces nada, ninguém sabe Mas ninguém. sabes quem é o roupeiro? O roupeiro Sabes, quem o Paulinho. Pronto. Mas o problema é que o Paulinho é o único que tem aquele aspecto, mas eu desconfio que há muito... Ai, o que eu ia dizer agora? Não posso. Não posso, que isto é muito politicamente incorreto. Percebes? Podes. Porque eu acho que o problema é que o Paulinho é que tinha problemas, mas eu acho que há lá muito mais dentro com muitos mais problemas. Agora, a questão é esta. O que é que nós queremos do nosso clube? O que é que nós queremos da nossa SAD? E o Pedro tem razão. Para o ano, nós vamos ter que consolidar os resultados se formos campeões este ano. Será que vamos conseguir fazer? É que parece-me a mim que isto vai ser uma experiência não repetível. Porque depois vamos ver uma coisa. Vamos à Liga dos Campeões. O que é que as pessoas vão exigir?
vão exigir o Sporting na Liga dos Campeões, como tivemos com o Jesus e por aí fora. E com o Leonardo Jardim. E será que vamos conseguir ter esse Sporting? Não, calma, há aí outra coisa que é isso, por isso é que eu há pouco disse que há o bónus e o ónus, e que há a parte, ou seja, nós temos a obrigação de ir à Liga dos Campeões e batermos com todas as equipas que temos, mas quando começar a época, o treinador não, mas o diretor da área, o diretor desportivo do Sporting, tem que dizer assim, olha, nós contratamos jogadores para atacar o título em Portugal e as competições internacionais. As competições nacionais, as internacionais, neste caso a Liga dos Campeões, não nos esforçámos o suficiente para outra coisa, se não tentar só passar a fase de grupos. Deixa-me só dizer. Rui, Sim. mas isso não acontece em lado nenhum, eu vou-te explicar porquê. Porque o que o Sporting gosta, o que o sócio do Sporting gosta é de ser iludido. E portanto, a partir do momento em que tu fores campeão, se tu fores campeão, automaticamente terás que ser campeão europeu logo a seguir. Pronto, mas isso lembras-te de um programa. A exigência tem que ser essa, eu concordo com isso. Atenção, Eu também. Eu concordo na exigência máxima. Eu também. Mas há que ter o mínimo de realidade. Quando tu que tenho aprendido até aqui, se eu olho para o meu clube, eu exijo o máximo do meu clube, né? Ou seja, eu este ano exijo ser campeão. Estou a 10 pontos se eu perder 10 pontos de vantagem. Eu ponho a questão assim. Desculpa, pelo amor de Deus. Se nós chegarmos à meia final da Liga dos Campeões, eu passo a dizer, a partir de agora tem que ser campeões, nem que tenham que morrer em campo. Pois, mas o Sporting que só passou uma vez dos grupos e não, mas isso não interessa. Eu vou-te dizer uma coisa. Isso para mim é história. É para pôr lá no balneário e dizer assim, lembram-se disto? Foi a maior vergonha que nós já passámos. Agora vejam lá, não queiram fazer vergonha maior. Agora... Epá, mas tu não tens cultura de exigência e vais-me buscar um episódio triste que é esse mesmo. É que o Paulo Bento, e eu gostava do Paulo Bento enquanto defensor, mas é assim, a primeira mão leva 5 em casa. Já podia ter sido despedido. Não foi. Quando vem de levar a 7 com o Munique, quando devia ter chegado a Portugal, tinha que ser despedido. E não era por mal pelo Paulo Bento, é por uma questão simbólica perante o clube. E tu ainda tiveste dirigentes a seguir a isso, que disseram Paulo Bento forever. É errado. É errado. Não podes. Não podes ter. Eu escrevi isto, estava na faculdade e escrevi esta merda. Não podes. E hoje em dia, não podes levar 7. Se levares 12 outra vez, há de haver alguém que vai dizer Ruben Amorim e tal, e não sei quanto, que foste campeão. Repara, nós temos que pensar numa coisa que é, volto a dizer, a exigência é máxima. É discurso interno. Eu não quero saber do presidente vir falar em discursos desses para os sócios. Internamente é que isto tem que existir, não é externamente. Tu estás a dizer isso muito bem, mas há uma coisa que eu quero dizer. Se nós formos campeões este ano, que tirem o cavalinho da chuva aqueles que para o ano, se ficarmos em terceiro não interessa que fomos campeões no ano passado. Não, isso não funciona assim. Mas é isso que vai acontecer. Isso não funciona assim. É isso que vai acontecer, ou tu pensas o quê? É isso que vai acontecer. Se nós fomos campeões, não fomos campeões no sábado, no domingo, esta estrutura ou outra qualquer, já tem que estar a pensar como é que vamos ser campeões para o ano. Mas é que o problema é que, olha lá uma coisa, o Ruben Amorim, assim, não vou brincar com isto. O Ruben Amorim é novidade este ano. Para o ano deixou de ser novidade. Calma, mas espera aí, não é novidade, porque é assim, isto como presidente, o treinador do Porto disse uma coisa que é verdade, eu acho que ninguém disse as coisas de outras palavras melhores. O Sérgio Conceição disse uma coisa muito fácil. Saber como é que o Sporting joga, toda a gente sabe. Contrariar é que é fedido. Foi o que ele disse. Pronto. E isso, porque é assim, tu sabes como é que podes, na teoria, contrariar o jogo de muitas equipas. Agora, mas ele é que é outra coisa. O Sporting é uma equipa que à partida é fácil de contrariar o jogo do Sporting. É verdade. Mas o problema é que o Sporting, muitas vezes, e aquilo eu acho que as outras equipas nem têm noção, o Sporting consegue arriscar o suficiente para disposicionar a outra equipa.
e a outra equipa, as equipas vão, porque há uma bola sempre que consegue passar aquele jogo. A bola direta, jogamos muito na profundidade, e às vezes não jogas na profundidade, jogas curto, e depois já não, o Paulinho sai dali, quem entra lá é o Pote, e depois quem não entra, ninguém sabe quem é que vai aparecer e aonde. Ou seja, os movimentos até podem ser iguais, mas nunca são os mesmos jogadores a interpretar. Nunca é feito, e às vezes quando é feito com mais velocidade é mais difícil. O problema é que em 90 minutos, o Sporting pode estar a fazer um jogo que é aquele ramo que a gente já sabe o que é que vai acontecer, eles também já sabem, mas há uma bola que é metida com mais facilidade ou mais na profundidade, ou que bate bem na frente e o gajo ganha as costas e acabou e é gol. A questão mas é aí, essa. Mas aí também tens uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, o Sporting é muito seguro a defender e isso é... Tu tens os jogadores com confiança lá no alto. Pá, e o jogador com confiança lá no alto, aquilo sai tudo bem. Eu acho que não é só confiança. Eu acho que quando tu podes chamar confiança é quando a bola vem e tu já arriscas um outro tipo de... Claro, é isso que eu estou a dizer. Passo. Ali não, o Sporting tem tanta crença e acredita tanto que há uma ou seja, a bola não entrou no pote uma vez, nem duas vezes, nem três, nem 10. Mas a 10ª vai entrar e ele vai conseguir cruzar. Estás a dizer que os gajos é quase aquele jogo da velha antiga seleção alemã, que aquilo parece que não estão a jogar nada, jogam sempre da mesma maneira, quando tinha o Voller e o Klinsmann, não jogam, pumba, já lá está um. É verdade. Tal, já foi. Atenção que uma das coisas... O Passos Ferreira achava, porque assim, houve um controle, eles tinham um controle da posse e o Pepa fez muito bem a não perder a identidade da equipa. Mas aquilo que qualquer treinador faria, quando está a perder 2-0, era mudar um pouco a ideia, arriscar um bocadinho mais para tentar fazer o 2-1 que pudesse relançar o jogo. Mas o que é que o Pepa não faz isso? Porque aí ele sabia que estava muito mais próximo de levar o terceiro. O Sporting não conseguiu controlar tão bem a posse. Não conseguiu, não houve uma gestão não houve muito tempo, mas fomos sempre com compromisso, competentes a defender. E houve uma parte em que depois acabámos por o jogo estava mais ou menos resolvido e o Sporting baixou um bocado o ritmo, tentando ter mais posse e não chamou o Passos Ferreira para zonas mais adiantadas do terreno para nós podermos explorar. Mas não fez isso, mas também não se comprometeu ele próprio. Há duas coisas que eu acho que o Sporting tem este ano, que é muito importante e é um pouco o segredo do sucesso, para além da questão tática. Tem a ver com a entreajuda. É a entreajuda e o espírito de sacrifício. Eu acho que há neste grupo uma entreajuda do caraças e um grupo... ou seja, a perda da bola é uma coisa fantástica. Tu não tens uma coisa, para já, neste momento no clube não existem muitas primas donas. O que é uma coisa que eu acho que não existe nenhuma. Não existem muitas. Ou seja, obviamente que há ali pessoas, há ali senhores, não é? Há um ou outro que são senhores. Mas aí, eu acho que isso... E uma das coisas que eu tive medo relativamente ao Paulinho é que ele viesse destabilizar um pouco o balneário nessa questão. Porque... Tu achas que o Paulinho vinha para o Sporting, o Ruben Amorim queria um jogador que não fosse um homem de caráter? Mas não tem a ver com isso. Já não disse que o Ruben só escolhe homens que sabem, jogadores, a parte técnica, tática e física conta, mas só escolhe jogadores que que sabem fazer balneário, que sabem ter caráter e compromisso com aquilo que é. Porque senão não vinha. Senão também, ou seja, olha lá, o Mathieu, estás a brincar? Então não queres falar de outro exemplo? Eu quero. É isso. Eu ainda gostava de saber porque é que o Mathieu se foi embora. Se quiseres falar... O Mathieu não dava tudo nos treinos, havia alguma displicência porque o Mathieu veio de clubes, e isto é verdade, é que a intensidade no treino não era muita. E tu vais ver com o JJ, a intensidade, ok, mas para gajos que têm uma certa tarimba, ele se não andasse em vez de ser a 100 a hora, andasse a 70, era na boa. É aquela história. Estar confortável no lugar, estás a ver? Falar em JJ... Fazia grandes jogos e toda a gente dizia, o Mateu é o senhor, quem é que eu ia gostar? Falar em JJ, um dia destes tens de contar a história do gol. Acho que é só a coisa mais engraçada que eu já ouvi na vida relativamente a futebol. Isto se puderes contar, eu já não me lembro se é passível de ser contada ou não. Já não me lembro se é uma história que se pode contar, mas acho que um dia destes, pá, tens de contar a história do golfe. Quando nos contaste isso, pá, eu ia cagando a rir.
Mas de qualquer das formas, é assim, eu acho que uma das mais-valias do Sporting neste momento é essa. Estás a falar do Canada para tarde do Zé Pedro. Yeah. Acho que é uma das grandes virtudes do Sporting, que são essas duas, é o espírito de entreajuda e o sacrifício, o espírito de sacrifício que aqueles jogadores têm, e de entrega ao jogo também. Os níveis de concentração estão altíssimos e já se percebeu que os jogadores estão já perceberam que podem ser campeões e portanto estão com a ajuda do treinador. Eu acho que esse papel o Ruben está a fazer muito bem, que é cuidado com as euforias, nada está a ganho, nós precisamos de ganhar jogo a jogo, e eu acho que eles estão a conseguir fazer isso, estão a conseguir materializar jogo a jogo, se bem que ainda falta jogar contra o Porto, jogar contra o Benfica, jogar contra o Porto, jogar contra o Benfica, e portanto temos aqui muita coisa ainda há aqui muita água que vai passar por baixo desta ponte. Agora, eu não estou seguro que estas condições possam ser replicadas. Ou seja, que a estrutura do Sporting mudou de forma a ser uma plataforma e ela própria potenciar a possibilidade de sermos campeões todos os anos. E enquanto isso não acontecer, e porquê? Nós temos que lutar por isso, mas sabemos que isso é difícil. Sei que é mesmo. Rui, mas a questão é exatamente essa, é lutar por isso. Repara, nós conseguimos durante 5 anos não ser campeões e ganharmos dinheiro igual. É verdade. Pronto. É verdade. Portanto, não é por um ano ou outro nós não sermos campeões que o clube vai à falência. Isso eu acho que está mais do que provado. Agora, o clube, eu sei que é impossível, só em campeonatos que têm muita história, como o hexacampeonato ou o hexacampeonato da Juventus em Itália, e nós sabemos como é que aquilo é Itália, não é? Os campeonatos em Portugal. Para com esses exemplos que eu já sei onde é que tu vais parar e não quero falar sobre isso. Não, mas a questão para mim é exatamente essa, ou seja, há um exemplo do Lyon e das Juventus. Não, o que eu quero, a única... Agora o exemplo da Alemanha não podes. O exemplo que eu quero dar é assim: se não houver influências externas, o Sporting tem que lutar todos os anos para ser campeão. E é jogar bem à bola, porque repara uma coisa, isto é um espetáculo. No outro dia eu estava a ouvir alguém, penso eu, que da Associação dos Árbitros, ou uma coisa assim do género, a falar sobre a questão dos árbitros que jogam. Por causa do... Estavam a dar a Tseluas ao JJ. Para falar sobre o caso Palhinha. O caso Palhinha, eu acho que há muita gente acho que há muita gente a querer abafá-lo. Não, para a semana falamos sobre isso, que eu tenho tanta coisa para dizer, é tão lindo. Já vamos aqui com 1h15. Não gostaram da piada? Há muita gente a querer abafá-lo. Não é uma referência, atenção que isto não é nenhuma referência ao excelentíssimo presidente do Sporting Clube de Portugal. Até porque ninguém tem nada a ver se o senhor gosta ou deixa de gostar de coisa. Está bem? Olha, eu vou-te explicar. Só esta parte e mete isto em repeat de todo lado. Só estes 10 segundos. Olha, eu vou dizer mais uma coisa. É assim, eu acho muito mal as pessoas utilizarem uma suposta homossexualidade do Varandas para o atacarem. Pronto, é a mesma coisa. Não é casado, meu. Está bem. Um dia explico-te o conceito de barba, mas um dia. Hoje não. Hoje não te explico isso. Hoje não me apetece. Mas um dia eu explico. Prometo. Fica aqui prometido. Contas a história do golfe e eu explico o que é uma barba. De qualquer das formas, parece-me a mim que isto é um caso engraçado. É um caso. Eu não sei se o caso tem sido tanto que se falar. Porque juridicamente é um caso que não tem nada onde se lhe pegue. Não tem nada. Tem. Então. Tem. Juridicamente ninguém lhe toca. Aquilo está consignado na lei. Como é que lhe vais tocar? Tudo bem, filho. Então, eu vou-te explicar uma coisa. Se juridicamente não podem, ou seja, eu vou-te explicar. A parte que o Sporting conseguiu salvaguardar-se por causa da previdência cautelar, até aí está tudo bem explicadinho, tudo mais. O problema aqui é que o Sporting aproveitou um gapzinho que existe, e que é diferente, existe diferença das leis da Federação para as leis da Liga. Pronto. O que interessa aqui é que
a história que o Conselho Disciplinar está a tentar implementar é que tentar ir recorrendo até que de futuro possa elencar algo que possa vir a prejudicar o Sporting, não por ter... Não, repara bem, não é pelo facto do Palhinha ter jogado aquele jogo. Não é por esse facto. Não é por esse facto. É pela... aquilo que eles vão apresentar é falta de idoneidade do Sporting em utilizar esta marosca. Não, é que não era marosca nenhuma, estás enganado. Aquilo não há marosca nenhuma. Aliás, não gastem os trunfos para fazer isto num próximo programa. Eu só queria dizer duas coisas. Primeiro, está consignado na lei. Segundo, a questão da legislação da Liga relativamente aos sumaríssimos foi considerado inconstitucional. Atenção, inconstitucional. Por isso é que neste momento nos sumaríssimos já o queixoso não, o defensor, o que se defende tem que ser ouvido, que não era. Portanto, a partir desta altura vai ser. Porquê? Porque quem meteu aquilo, a previdência cautelar, não foi o Sporting, foi o jogador. Foi o Palhinha. Pronto, porquê? Mas até aí já expliquei isso. Agora, as represálias e mais não sei o quê, podemos deixar isso para outra altura, para outra coisa. Vou-te dizer uma cena. Nós que já sabemos exatamente... Se nós perdermos 12 pontos à conta do Palhinho, eu não me surpreende nada. Nós já tivemos um tribunal desportivo em Portugal que inventou o dolo sem quê? Sem intenção. Isto é a mesma coisa que eu dizer: olha, aquele senhor é uma gaja. Não é. Por acaso ainda é pior que isso. É como se tu dissesses, o seu e o seu contrário. O dolo. O engraçado é que quem diz estas coisas parece que não sabe que o dolo, para haver dolo, é preciso haver intenção. Senão não é dolo. É só isto, mais nada. É que a definição de dolo e negligência. É exatamente. A diferença entre dolo e negligência é só essa. É intenção. Portanto, porque é que quando eu digo assim, fizeste-me mal, eu tenho um processo por ação dolosa, eu tenho que provar que tu tinhas intenção de me fazer mal. Pois. Agora, há uns senhores do futebol que inventaram o dolo sem intenção. Portanto, ele tinha a intenção, mas não teve. Ok? Perceberam? Portanto, espera, é o dolo sem intenção e a pessoa é perdoada. Porque ele teve a intenção, mas não teve a intenção. Coitado. Ou seja, é a mesma coisa que dizer: ele teve, mas era ao Porto e a gente não os pode castigar. Pois. Pronto. Pessoal, queria jantar. Então vá. Beijinhos. Caríssimos, beijinhos. Aí o vídeo. Temos que acabar o vídeo, calma. É verdade. Temos que acabar o vídeo. Então, esta semana falámos de bué da coisa. Falámos muito. Também tivemos uma data de dias desaparecidos. Falámos muito. Pronto, vê se para a semana a gente se mantém aqui, a aparecer outra vez. Se temos agenda para aparecer todos. Um abraço. Sigam-nos nas redes sociais. E sigam-nos no Instagram. No Instagram não. Também, mas principalmente no YouTube, para poderem receber. Não, porque os senhores do Instagram só deixam lá vídeos com menos de 1 hora. Calhaus. E cuidado com o caso Palhinha para não ser abafado. Exatamente. E cuidado com o caso Palhinha para não ser abafado. Atenção que isto não é uma piada minha original. Esta piada foi alguém que a fez no Twitter e eu estou a aproveitá-la. Então tens de dizer quem foi para dar o props. Não sei, mas é muito bom, né? Já não me lembro quem foi, mas foi uma coisa assim. Foi procura e dá-me o user para eu a vocês os dois, um grande abraço. Eu só quero desejar uma boa noite e um Santander para todos vós. Um Santander! Se formos campeões, o Sporting passa nos centros populares. Mas só uma cena, deixa-me só ouvir 10 segundos de seriedade. A malta tenha noção que aquela história da conversa do Antero foi a malta do Porto, que anda-se a passar já a cozinhar as eleições e o pós-Pinto da Costa. Decidiram tentar matar 2 coelhos numa só cajadada. Enfiar o barrete e toca a ver se também cola no Sporting. Mas olha, eu posso te garantir, há uma coisa que eu te posso garantir. Como é que eu vou dizer isto? Que para a semana falas sobre o assunto, não? É muito possível que para a semana falas sobre o assunto. Há umas pessoas que queiram o Antero dentro do Sporting.
Epá! Há pessoas que até achavam bem o Luís Filipe Vieira. Não, olha, o outro foi lá beijar-lhe a mão e receber a salvinha de prata. Portanto, não sei. Olha, quer mas lá o saber. Antero diz. Vá. Olha, Até para a semana. se o Pá, é Antero isso nos- mesmo. se o Até para a Antero semana. nos Depois puser eu falo. solvendas Vai. e formos campeões, quer lá saber disso para alguma coisa. Vá, Também grande eu. abraço para vocês. Já está cá para fazer a Abraço. Grande abraço. Força. Vá, um abraço. Tchau, tchau.